Queridos, boa noite para todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, seja sobre a sua vida, que se encontra aqui na casa do Senhor, na casa de oração, que Jesus próprio a chamou, e para você também que está conosco através do culto online, ao vivo, agora, ou você que estará depois conosco, através aí da gravação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. É uma alegria ter você conosco, ainda que virtualmente, e sempre incentivando você a nos fazer uma visita, a estar conosco, conhecer a casa de oração do Senhor, conhecer a família, comunidade. Para nós será uma honra ter você e a sua família aqui conosco. Eu quero convidar os irmãos que já estão aqui, por gentileza, a se colocar de pé no seu lugar, abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o capítulo de número 24. Livro dos Salmos, capítulo de número 24. Eu farei a leitura dos versículos 1 ao 5. Salmo, capítulo de número 24, eu lerei dos versículos 1 ao 5. Você acompanhe na sua Bíblia, ou você que está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui no retroprojetor, aí o Salmo 24. Diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da tua salvação. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Isso nós aprendemos lá naquela matéria sobre mordomia cristã. Tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Se nós aqui estamos nesta noite, se você aí está na sua casa, ou talvez ainda no seu local de trabalho, ou dentro do seu automóvel, nós somos do Senhor. Tudo pertence a Ele, tudo se move por causa dEle, tudo existe por causa dEle. Ele fez as árvores para Ele, Ele fez os mares para Ele, Ele criou as estrelas para Ele, Ele fez a mim, Ele fez a você para Ele, e Ele resolveu compartilhar, Ele resolveu dividir conosco toda a sua criação, para que nós pudéssemos ser pessoas felizes e alegres. Então eu convido você nesta hora a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Aí na sua casa, se você tem a oportunidade também de fechar os olhos por um instante, se desligue de tudo que está ao seu redor e ofereça um culto cristocêntrico a Ele. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro desta reunião. Jesus é o centro, por isso Ele é adorado, por isso Ele é exaltado neste lugar. Bendito Deus e Pai, Criador de todas as coisas, nós te exaltamos nesta noite, porque a terra
e toda a sua plenitude. O mundo e tudo que nele existe pertence ao Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é dono de todo o ouro que está sobre a terra, toda a prata, todo o bronze. O Senhor é dono de todas as pedras preciosas. O Senhor é dono de todas as matas, de todas as florestas, de todos os rios, lagos e mares. O Senhor é dono de todos os pássaros, de todos os animais. O Senhor conhece todas as estrelas e as chama cada uma pelo seu nome. O Senhor é o nosso dono. O Senhor tem a nossa vida nas tuas mãos. O fôlego de vida pertence ao Senhor. O Senhor dá e o Senhor tira. Por isso, nesta noite, nós nos submetemos ao senhorio do Senhor, nos submetemos ao poder do Senhor e declaramos que somos teus servos. Estamos aqui para te servir, para adorar o Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, limpa o nosso coração. Não deixe, Senhor, que o pecado nos impeça de nos aproximarmos do Senhor nesta noite. Que o Senhor nos perdoe. Nós reconhecemos as nossas faltas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e te pedimos, Pai, que a tua palavra se cumpra em nós, e o Senhor nos lave e nos purifique de todo o pecado. Abençoe-nos, ó Deus, nesta noite. Que a tua presença se mova no nosso meio. Que haja uma atmosfera neste lugar, onde o Senhor nos alcance e o Senhor nos toque nesta noite, em o nome de Jesus. E toda a igreja aqui já presente diz amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Já posso te sentir, já posso te sentir. Ora vem, ora vem, vem encher este lugar, Senhor, com a tua presença, com o teu fogo, vem purificar. Estamos aqui pra te servir, pra te adorar. Jesus. Senhor. Jesus. Tu tens liberdade, Pai. Tu tens liberdade. Nosso coração está aqui, ó Deus, aberto, rasgado diante da tua presença. Vem encher, porque a casa é tua, o nosso coração te pertence. A nossa alma descansa nos teus braços nessa noite, Espírito Santo. Como é bom poder adorar o Senhor, como é bom poder sentir a fragrância, o cheiro, a essência, a suavidade. Como é bom poder sentir a paz que flui dos céus. Traga sobre nós, Pai, ainda mais nessa noite. Traga, Senhor.
O Espírito de Deus está aqui. Nós podemos sentir. Aleluia, aleluia. Deixa o Senhor encher o seu coração nessa noite. Diga a Ele: vem, Senhor, faça morada. Oh Deus, nós ansiamos, Pai, queremos mais de Ti. Vem sobre nós, Pai, vem sobre nós. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Aleluia, aleluia. Oh! O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Sinto Sua presença. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Sinto Sua presença. Quebra o arco, corta a lança, quebra as cadeias e dissipa as trevas, rompe as correntes, ressuscita os mortos, a presença de Deus. Quebra o arco, corta a lança, quebra as cadeias e dissipa as trevas, rompe as correntes, ressuscita os mortos, a presença de Deus. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Sinto Sua presença. Dissipa as trevas, rompe as correntes, ressuscita os mortos, a presença de Deus. Quebra o arco, corta a lança, quebra as cadeias e dissipa as trevas, rompe as correntes, ressuscita os mortos, a presença de Deus. Eu sei que estás aqui, podemos te sentir. Oh, oh.
quebra o arco, corta a lança, quebra as cadeias e dissipa as trevas, rompe as correntes, ressuscita os mortos, a presença de Deus. Quebra o arco, corta a lança, quebra as cadeias e dissipa as trevas, rompe as correntes, ressuscita os mortos, a presença de Deus. Quebra o arco, quebra o arco, corta a lança, quebra as cadeias e dissipa as trevas, rompe as correntes, ressuscita os mortos, a presença de Deus. Aleluia! Deixa fluir, Senhor. Deixa fluir, meu Deus. Deixa fluir o rio, deixa fluir o rio, oh Senhor, deixa fluir o rio, deixa fluir o rio de amor sobre nós. É assim que te adoramos, é assim que nos prostramos diante do Rei dos Reis. Adorar, adorar. Essa é a nossa missão aqui. Adorar, adorar, até que Ele venha nos buscar. Aleluia, Jesus. Se você sabe, canta conosco essa canção nessa noite. Deixa o Espírito Santo usar os teus lábios. Até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar,
doce presença e enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Eu não me conformo, Senhor. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e enche a casa com sua doce presença. e enche a casa Com sua doce presença. enche a casa, Senhor, e enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. Tu és bem-vindo, fique à vontade, este lugar é teu. A minha vida te pertence, Deus. Oh, tudo que tenho, tudo que sou, Senhor. Oh, Pai, nós entregamos a tua mão, Deus, as tuas mãos essa noite. Nós queremos, sim, ó Deus, reconhecer teu poder, a tua majestade, porque tu és o único Senhor nas nossas vidas. Tu és o único digno de receber adoração, louvor. Oh, e por isso nós te adoramos nesta noite. Adorar, adorar, adorar. Vamos lá, igreja. Adorar. Adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar e enche a casa com sua doce presença. Enche a casa com sua doce presença. Adore na sua casa também. E enche a casa com sua doce presença. Às vezes no seu trabalho. E enche a casa com sua doce presença. Adorar. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença.
Pode dizer palavras, esse é o momento. Só tu és o rei, só tu és o rei, só tu és o rei, Senhor, da minha vida. Adorar, adorar, adorar. Só as vozes. Adorar. Aleluia. Adorar, 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 até que Ele venha e encha a casa. E encha a casa com sua doce presença. E encha a casa. E enche a casa com sua doce presença. Nós poderíamos dizer somente essas palavras, meu Deus. Não precisaria de mais nada. Adorar, 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 até que Ele venha. Adorar, adorar. E não me conformar. Aleluia. Aleluia, Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu amo a tua presença. Quantos amam? Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Meu amado Jesus, eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Meu amado Jesus.
amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Nós somos. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Oh, oh. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Oh, vamos lá. Eu amo a tua presença.
declare esse amor ao Senhor. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado e Ele é meu. Glórias a teu nome. Bendito que vem em nome do Senhor. Tu és adorado na Assembleia dos Santos, meu Deus. Com corações contritos e quebrantados. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Eu amo a tua presença. Eu amo A tua presença. Eu amo A tua presença. Meu amado Jesus. Aleluia, aleluia. O salmista diz que na presença do Senhor há delícias perpétuas. Nunca acaba, nunca acaba. Se há um lugar onde nós podemos desfrutar de paz, de refrigério, de alegria, de esperança, este lugar não é no Palácio do Planalto, não é no Palácio do Governo do Estado, muito menos no gabinete do prefeito, e ainda menos no gabinete de um pastor. Este lugar é na presença do Senhor. Por isso, nós nunca devemos ter pressa em sair da presença do Senhor, mas estar ali, de joelhos dobrados, quedados aos pés do Senhor, como Maria fez. Ao invés de se preocupar com a lida do dia a dia, a Bíblia diz que ela escolheu a melhor parte, estar na presença de Jesus. E Jesus reconheceu isto. E ele disse: Marta, Marta, por que andas inquieta?
Porque estás preocupada com os afazeres. Maria escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. Queridos, o que nós corremos aqui atrás deste mundo, ora ganhamos, ora perdemos, ora temos, ora não temos, mas a presença do Senhor, ela é constante na nossa vida. E esta presença, ela não pode nos ser roubada. Que você cultive ela a cada dia na sua vida. Seja num culto como esse, seja no seu momento de devocional, na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, onde quer que você estabeleceu como um lugar de culto pessoal, de culto individual a Deus, que você possa desfrutar dessa presença maravilhosa, desta presença gloriosa do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Você vai mais uma vez curvar a sua cabeça. Esse momento de louvor é um momento especial, é um momento onde nós entregamos a nossa devoção a Deus. O louvor é onde você expressa todo o seu amor ao Senhor, através das canções, das notas musicais. É muito bom adorar ao Senhor. Por isso, nesta hora, logo após a oração, nós vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração, e continuaremos a fazer agora através do dízimo e da oferta, colocando em prática a nossa mordomia cristã. Sabemos que tudo é do Senhor, e nós somos apenas administradores daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, e um dia nós prestaremos conta de todas as coisas. Não é só o dízimo, a oferta, é você também ser um mordomo do seu tempo. Quando você está aqui na casa do Senhor, quando você separa esse tempo para estar aqui, você está administrando o tempo que Deus te deu, e você está dizendo: Senhor, esse tempo agora, no meio de semana, eu reservei para estar na tua casa. Vamos orar logo após a oração. Você que irá dizimar ou ofertar, você pode deixar o seu lugar e vir ao gasofilácio. Pai, obrigado, Jesus, pelo mês de fevereiro. Obrigado porque janeiro foi um mês de provisão do Senhor na nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos permitiu entrar no segundo mês do ano de 2021. Obrigado porque temos sido assistidos pela misericórdia do Senhor, pela boa mão do Senhor sobre a nossa vida. O que dizer, ó Deus, acerca de todas as coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A boa dádiva do Senhor tem descido sobre a nossa vida, Pai, e o Senhor tem nos sustentado fisicamente, emocionalmente, materialmente, espiritualmente. O Senhor tem nos coberto com a sebe, com a bênção do Senhor, e nós queremos honrar ao Senhor com as primícias dos nossos bens, com a renda das nossas mãos. Honrar o Senhor devolvendo a parte que te pertence, Pai, e pedindo a tua bênção sobre a parte que fica em nossas mãos. Nos ajuda, Senhor, a administrarmos os nossos recursos. Ajuda-nos, ó Deus, a administrar a nossa casa, a nossa família, o nosso tempo, a nossa vida devocional com o Senhor. Que tudo esteja debaixo do cajado do Senhor, da bênção do Senhor, para que possamos, como luzeiros, brilhar Cristo nesta terra. Nós abençoamos, Pai, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que não têm para ofertar, para devolver nesta reunião. Que haja uma bênção do Senhor
sobre a vida de cada uma dessas pessoas, para que na próxima reunião eles tenham, ó Deus, o que trazer na tua casa, porque o Senhor deu. Obrigado, Jesus. Recebe, Pai, a nossa adoração através do dízimo e da oferta, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meu amado Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pode se assentar, igreja. Muito obrigado aos irmãos do louvor. Vocês são bênção na nossa vida, gente. Vocês são bênção na nossa vida, na vida da igreja. Quem ama a equipe de louvor aqui desta casa, hein? Olha aí, glória a Deus, louvado seja o Senhor, sempre nos inspirando a adorar o nome do Senhor. Queridos, mais uma vez, boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez também os nossos cumprimentos a você que está conosco pela rede social, que Deus te abençoe. Nós queremos conhecer aquelas pessoas que porventura estejam nos visitando pela primeira vez. Há alguém aqui no nosso meio pela primeira vez? Amém. Aqui o irmão da Natália é o Daniel. Deus te abençoe, viu, Daniel? Fugiu da cova dos leões, né, Daniel? Deus te guardou lá, né? Glória a Deus. Deus te abençoe. Prazer ter você aqui conosco, viu, Daniel? Seja muito bem-vindo e fique bem à vontade aqui mesmo no nosso meio. Eu quero dar aqui alguns avisos importantes para você, tá bom? Preste atenção, tá? Para você não ficar perdido. Domingo agora, dia 7, nós voltamos com a nossa escola bíblica presencial, tá bom? Então não teremos mais a escola bíblica online e nós também estamos preparados para receber as crianças, viu? Então, domingo, 9 horas, as classes são as mesmas que nós terminamos, que nós paramos, né? No final do ano de 2020. Então, se você não estava em nenhuma classe, você pode vir, que aqui a minha esposa, a pastora Lorene, que é a coordenadora da escola bíblica, ela vai orientar você a qual classe você vai participar, tá bom? Para você que não é membro da igreja, nós temos uma classe especial, que é a classe de batismo. Aí domingo você pode vir, nós estaremos aqui para receber você que ainda não é membro da igreja. Nós vamos estudar com você e vamos instruir você acerca do batismo, tá bom? Se você já é batizado em outra igreja evangélica, está aqui conosco, congregando conosco já há um tempo e deseja membrar aqui na igreja, então você pode me procurar ou procurar ali o presbítero Carlos. Nós vamos marcar com você e teremos a maior alegria em bater um papo com você, junto com o conselho, e receber você aqui também como membro desta casa. Domingo agora, junto com o batismo, nós estaremos recebendo alguns irmãos, eu acho que 4 ou 5 irmãos, junto também com os batizantes. Então vai ser aí um domingo de festa, tá bom? Então, domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica presencial. Pode vir que nós estaremos aqui.
Dia 15, a nossa assembleia ordinária, tá? Primeira chamada 19h15, não havendo quórum, 15 minutos após, às 19h30, a segunda chamada da nossa assembleia, tá bom? Próximo domingo também, voltamos com os 2 cultos, não temos como permanecer com um culto só, tá bom? Então nós tivemos aí janeiro para dar um alívio, né? Em quem ministra no domingo, mas a partir de domingo agora, primeiro culto às 17 horas e o segundo culto às 19, tá bom? Aí você pode escolher aí melhor como você se sentir melhor para estar aqui. E você que deseja aprender teclado ou baixo, né, que é um instrumento que estava tocando aqui à minha esquerda, você pode procurar o nosso irmão Alisson Quirino. Ele está dando aula tanto de teclado quanto de baixo também, tá bom? E procura ele e ele vai te informar melhor como que funciona, tá bom? Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, ou carta à igreja aos Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 5. Para quem está fazendo a leitura, seguindo aqui o nosso plano de leitura da igreja, então você vai estar bem familiarizado com o texto que nós vamos pregar hoje, porque ontem nós lemos Romanos 5, né? Romanos 5. Então, se você quer um exemplar desse, ainda você não tem, lá atrás tem pouquíssimos exemplares. Acabou aqueles que estão lá, aí não tem como mais, tá bom? Leia a Bíblia todos os dias, porque ela é a fonte de vida para nós, tá bom? Tem aviso? Então faça favor, doutor Samuel. Paz, igreja. Meu aviso é para todos os homens. Na nossa primeira reunião, semana que vem, terça-feira, dia 9, às 19h30. Nessa primeira reunião, nós resolvemos fazer uma reunião de oração. Em um ano atípico, novamente, para a gente poder estar buscando a presença do Senhor, todos juntos aqui, né? E depois da reunião, nós vamos estar oferecendo um café lá na cobertura, com todos os itens de segurança, de biossegurança. Então, conto com a presença de todos aqui a semana que vem. Amém? Tem item de segurança e tem item de alimentação também, né? Amém? Então tá bom, glória a Deus. Queridos, Romanos, capítulo de número 5. Temos mais avisos? Eu esqueci de perguntar. Não, tudo certinho? Então, Romanos, capítulo de número 5. Eu quero ler todo o capítulo, tá bom? Então acompanhem comigo aí a leitura deste capítulo, Romanos capítulo 5. Se você está sem Bíblia, você pode olhar, acompanhar aqui no retroprojetor, que é a mesma versão que nós estamos lendo aqui, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor próprio, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, que riqueza da Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, nos conduz às verdades da Tua palavra, Pai. Nesse mundo de tantos enganos, de tanta confusão, de tantas dúvidas, de tantos atalhos, nos conduza a Tua palavra, porque ela é para nós a fonte da vida eterna. Fala ao nosso coração nesta noite, Pai. Toma o coração de cada um aqui, toma o coração deste que está conosco, ó Deus, pela transmissão. Fala ao nosso coração, Pai. Inclina os nossos ouvidos, sossega a nossa alma e o nosso espírito, leva cativo a obediência de Cristo
os nossos pensamentos e que o Senhor nos traga nesta noite uma revelação profunda da Tua palavra. Nos abençoe, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Paulo escreve a sua carta aos cristãos de Roma, Paulo, ele tem o propósito de explicar o Evangelho. Então Paulo, ele tem essa missão, Paulo, ele tem esse desejo no seu coração. Ele tem esse propósito, essa meta na sua vida, explicar o Evangelho. Como é que o Evangelho, ele poderia fazer sentido, e como é que o Evangelho poderia dar sentido à vida das pessoas no dia a dia. Uma das coisas que eu sempre tenho no meu coração é sempre ter o propósito na minha vida de, logo após uma ministração da palavra, você ir para a sua casa, você ir para o seu dia a dia e você saber o que fazer com a mensagem que você ouviu no seu dia a dia, lá no seu cotidiano, lá no seu consultório de dentista, lá na sua casa, lá na sua fábrica, lá na sua loja, onde quer que você esteja. O objetivo da pregação, o objetivo do Evangelho é fazer com que ele dê sentido à nossa vida, no nosso dia a dia. E este era o objetivo de Paulo. Esta era a meta de Paulo quando ele escreve a sua carta aos irmãos cristãos de Roma, aqueles que haviam conhecido a Cristo, que haviam se convertido a Cristo. Então Paulo, quando ele escreve esta carta, nesta ocasião, Paulo ainda não tinha tido o privilégio de ter contato pessoalmente com os cristãos de Roma. Paulo ainda não havia chegado em Roma, ele estava fazendo as suas viagens missionárias, ele havia passado por Tessalônica, por Colossos, por Filipos, mas Paulo ainda não havia chegado na cidade de Roma. Então Paulo, ele começa a ter o contato com aqueles cristãos através da carta. Eu me lembro que no início da década de 90, eu me mudei para São Paulo, eu fui morar em São Paulo, morei lá por quase 3 anos, eu era um rapazinho, eu havia terminado de servir o exército, o tiro de guerra, e logo em seguida então eu mudei para São Paulo, eu fui trabalhar em São Paulo, e década de 90 nós não tínhamos celular, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos Instagram, não tinha como fazer uma live, e eu já namorava com a Lorene, hoje a minha esposa, e eu me lembro que o nosso contato, ele era feito por 2 maneiras. A primeira delas era por orelhão. Então, era difícil comprar uma ficha de orelhão, era muito caro você fazer uma ligação interurbano, porque você colocava a ficha no orelhão e rapidinho ela já caía, já consumia todo o crédito que tinha na ficha. E a outra maneira com a qual eu me comunicava com ela era através de cartas. Eu tenho muitas cartas guardadas em casa, do tempo que nós namorávamos, de cartas que eu escrevia para ela, de carta que ela me escrevia. No final do ano mesmo agora, eu organizando o meu guarda-roupa, eu folheei todas as cartas. Eu me lembro que uma vez a Lorene gostava muito do Garfield, e eu comprei um quebra-cabeça do Garfield, e eu fiquei mandando o quebra-cabeça por etapa nas cartas, para matar ela de curiosidade, para aquilo que eu havia escrito atrás do quebra-cabeça. Então era assim que nós nos comunicávamos, através de cartas. E Paulo queria ter um contato com os irmãos da igreja de Roma. Ele sabia que ia chegar em Roma,
Já havia uma profecia na vida de Paulo. Você leu isto no livro dos Atos dos Apóstolos, que Deus colocaria Paulo diante do rei Agripa. Então Paulo tinha essa noção. Ele sabia que iria comparecer em Roma. Mas antes ele já estabelece um contato com esses irmãos. Então Paulo, ele faz nesta carta, Paulo faz uma explanação do que é ser um verdadeiro cristão. Talvez o nosso maior desafio hoje, como crentes que somos, é entendermos quais são os princípios de ser um verdadeiro cristão. O que é que o Evangelho, ele provoca na minha vida? Como ele vale na minha vida, no meu dia a dia? Como é que o Evangelho me faz portar quando eu estou no trânsito? Quando eu estou diante de uma situação difícil? Então Paulo escreve essa carta, e ele vai fazer essa explanação do que é ser um verdadeiro cristão. E aí ele fala de como o pecado de um só homem, Adão, colocou toda a raça humana na condição de pecadores. Mas Paulo também ressalta de como a obediência de um só homem, chamado Jesus Cristo, também abriu a oportunidade, abriu o leque, abriu o caminho para que também a raça humana fosse redimida. Se o pecado de Adão condenou a humanidade, a obediência de Cristo nos abriu a oportunidade de sermos reconciliados com Jesus Cristo. Então a carta aos Romanos é uma carta em que Paulo, ele fala da velha aliança, e aí em contrapartida ele fala da nova aliança. Paulo fala de Israel, mas ele vai falar também de nós, ele vai falar da igreja. Paulo aborda a questão dos dons, Paulo fala da fé, Paulo fala da vida cristã. A carta aos Romanos é quase que um seminário teológico. E aí Paulo aborda um assunto que para mim, de forma particular, é um dos assuntos mais lindos da Bíblia com relação a nós. Paulo vai falar da justificação. É uma matéria que existe na classe da Escola Bíblica de Doutrinas. É a matéria que eu mais amo ministrar. Eu não deixo ninguém ministrar essa matéria quando eu estou na classe. Ela tem que ser minha, porque para mim é um dos assuntos mais lindos, quando Paulo vai tratar da justificação. William Hendricks, ele disse que a justificação é o ato de declarar justo, ou seja, é um ato gracioso de Deus, é um favor de Deus, através da mediação de Cristo, nos declarar justo. E aí, nós somos aceitos por Deus, e não nos colocamos mais debaixo de condenação. É o que vai estar escrito 3 capítulos à frente, no capítulo 8, no verso 1. Logo, aqueles que estão em Cristo, já nenhuma condenação há para eles. Logo, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Então é isto que traz uma relação nossa com Deus, de confiança e não de medo. Esse fato de Deus ter nos justificado através de Cristo, traz para nós uma relação com Deus de amor e não de medo. Eu não me relaciono com Deus por medo, eu não me relaciono com Deus por ameaça.
como o Islã ou o islamismo se relaciona com o Deus deles por medo, porque eles têm medo achando que o seu Deus vai levantar pela manhã com um raio e vai mirar na sua cabeça para o destruir. Não. Quando eu entendo o que Cristo fez por mim, eu passo a me relacionar com Deus por amor, eu passo a me relacionar com Deus por alegria, não por imposição. Queridos, todas as vezes que a nossa relação com Deus é firmada em cima de medo, é firmada em cima de imposição, ela se torna uma relação doentia. É igualzinho um namoro. Se você estabelecer um namoro, um noivado, um casamento, em cima de tons de ameaça, em cima de medo, isso vai se tornar doentio no seu relacionamento. Se eu estabelecer um relacionamento pastoral com você, em cima de ameaça, em cima de pressão, em cima de imposição, isso vai se tornar doentio, e lá no final, vai dar errado. Gente, eu acho que é o meu celular, vocês me perdoam? Pega ali, amorzinho, para mim, eu esqueci de tirar o som. Então você não pode estabelecer nenhum relacionamento em cima de medo, de tons de ameaça. Por isso Romanos 5, ele está muito ligado com o que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, o verso 18. Você pega Romanos 5 e você consegue encaixar na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Olha o que João vai dizer: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ah, queridos, sabe qual é a relação que Deus deseja entre você e Ele, entre eu e Ele, entre nós e Ele? É uma relação de amor. A gente precisa ter uma relação com Deus baseado no amor, não no castigo, não na punição, como foi na Idade Média. A Idade Média pregava um Deus insolente. A Idade Média ensinava a se relacionar com um Deus raivoso, com um Deus irado, com um Deus punitivo, com um Deus que não amava. E isto levou as pessoas a se relacionar com Deus por causa do medo. Então as pessoas compravam terrenos no céu, as pessoas compravam a salvação, porque elas não entendiam o que era ter um relacionamento com um Deus que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos justificar, para nos declarar justo e nos mostrar que a nossa relação, que a nossa intimidade com Deus agora não é por mérito meu, mas é por mérito de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Então essa instrução que Paulo traz para nós, ela nos ensina a nos relacionarmos com Deus, sem tédio. Se o nosso relacionamento com Deus está entediado, é porque não entendemos aquilo que Cristo ainda fez por nós. Eu não posso me relacionar com Deus em cima de tédio. Relacionar com Deus não pode ser entediante, opressor. Relacionar com Deus não pode ser em cima de um tom ameaçador. É por graça, queridos, e amor. É por alegria e prazer.
Então eu queria deixar aqui algumas coisas para a nossa vida nessa noite. Em cima daquilo que nós falamos, a gente precisa entender a questão da justificação. Quando eu entendo a justificação, acontecem algumas coisas na minha vida. Olha o que diz o verso de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando você entende a justificação por parte de Cristo na sua vida, você goza de paz. A paz de Deus, ela alcança a sua vida. Paulo está dizendo isso para os irmãos de Roma, porque os cristãos de Roma estão vivendo uma perseguição religiosa por causa dos fariseus, por causa dos saduceus. Eles estão sendo pressionados a fazer ritos e mais ritos, a negarem o atributo de Cristo na cruz do Calvário. E isto roubava a paz desses cristãos. Então Paulo já está orientando a igreja de Roma: olha, se vocês foram justificados por Cristo, essa justificação, ela traz paz ao seu coração. Você não precisa ficar turbado no seu coração, na sua vida. Você não precisa ficar estressado. Você pode descansar através do sacrifício de Cristo, porque Ele traz paz ao seu coração. Ele já perdoou os seus pecados do passado. Os pecados do presente não têm mais domínio sobre a nossa vida. Você sabia que quando nós entendemos a questão da justificação, o pecado não mais nos domina, Maurê? Nós não somos mais dominados pelo pecado, porque nós temos a certeza de que o sacrifício de Cristo, Ele nos libertou, a verdade nos libertou e continuará nos libertando todos os dias da nossa vida. É a paz. Mas Paulo continua dizendo: olha, a justificação, ela nos dá acesso a Deus. Olha o que ele diz no verso 2: pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Acesso a Deus. Quando você lê o livro dos Hebreus, lá no capítulo 4, se não me falha a memória, o verso 16, a Bíblia diz que Cristo abriu um novo e vivo caminho até Deus Pai. Cristo proveu para nós, Cristo trouxe para nós o caminho que nos conduz a Deus, que nos conduz à vida eterna. Por isso o discípulo perguntou para Jesus: Jesus, como nós vamos saber o caminho? Porque Roma tinha muitos caminhos que conduziam às outras cidades. E aí então o discípulo pergunta: Jesus, como é que nós vamos saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha o artigo, queridos, olha o artigo, o pronome, está um artigo definido. Eu sou o caminho. Quem é bom de português? O artigo está definido, não é um artigo indefinido. Eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Não, ele fecha a questão: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho não é a religião, o caminho não são os governos, o caminho não são os cursos, o caminho é Jesus Cristo. E aí Paulo está dizendo: olha, a justificação,
ela nos trouxe acesso à presença de Deus Pai. Paulo continua dizendo, Romanos 5, verso 3 a 5, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, uma das coisas mais lindas da justificação é que ela produz em nós esperança na hora da angústia, esperança na hora das tribulações. O que Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte: olha, a esperança que é produzida no meu coração não é só pensando em coisas boas, não é só pensando na vida eterna, nas ruas de ouro, nos palácios, na boda do Cordeiro, não. A justificação, ela produz esperança na minha vida, no tempo da pandemia, no tempo da tribulação, no tempo da dificuldade, no tempo da escassez. Paulo entendeu isso na própria carta aos Romanos, quando ele escreve: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar feliz, eu sei estar triste, eu sei estar com a carteira cheia de dinheiro, mas eu também sei estar com a carteira sem dinheiro. Eu sei andar de carro novo, mas eu também consigo andar de carro velho. Eu sei, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu fui justificado por Cristo. Ele me tornou, Ele me declarou justo diante de Deus, e Deus me tornou aceitável perante Ele, por causa de Jesus Cristo. Então, quando Jesus olha para mim, Ele não me olha diretamente, mas o olhar de Deus passa pela lente de Jesus, passa pelo crivo de Jesus. Por isso, o nosso mediador não é Maria, o nosso mediador não é São José, o nosso mediador não é Martinho Lutero, o nosso mediador não é o Papa, o nosso mediador é Jesus Cristo. É Ele, e Ele produz na minha vida esperança na hora da tribulação, porque a tribulação, ela molda o meu caráter. Às vezes que eu fui mais moldado na minha vida cristã, foi quando a prova aumentou, foi quando a dificuldade aumentou, e essa tribulação, ela me moldou o meu caráter, e ela produziu em mim perseverança. Eu aprendi a perseverar, eu aprendi a não desistir na primeira dificuldade, Daniel. Eu aprendi a não desistir no primeiro atropelo, eu aprendi a não desistir no primeiro embaraço da vida. Não, a tribulação moldou o meu caráter, e eu aprendi a ter perseverança, e aí a perseverança me trouxe experiência. Hoje eu não sou um garotinho mais, hoje eu não respondo as coisas no WhatsApp, confrontos em rede social, porque a tribulação me ensinou a ser perseverante, e a perseverança está me ensinando a ser experiente. Então hoje eu penso duas vezes antes de responder uma pessoa, eu não respondo precipitadamente, porque Provérbios diz que o precipitado, ele peca no falar. Todas as vezes que eu sou precipitado para falar, eu peco, eu dou mancada, eu falo o que não devia. Mas quem me ensina isso é a perseverança, que me traz experiência. E aí a experiência, ela me produz esperança. Paulo diz isso no verso 2. Pelo que obtivemos também acesso, e estáis firmes, gloriamos na esperança de Deus. Essa esperança nos prova,
nas provas, nas tribulações, ela cria uma cadeia de sentimentos que irão nos fortalecer na caminhada. É o que Paulo nos ensina. Olha a sequência. Primeiro vem a tribulação. Aí a tribulação te ensina a ter perseverança. A perseverança produz na sua vida experiência. E a experiência produz esperança. Então, esperança nas provas. Você tem que ter esperança na hora da dificuldade, porque tudo passa, queridos. Você está alegre hoje, a alegria passa. Você está triste, a tristeza também passa. Nós vamos vivendo nesse equilíbrio que Deus vai nos dando, e a gente vai permanecendo, e vai rompendo, e vai vivendo, até o glorioso dia em que estaremos para sempre com o Senhor. E aí não haverá mais dor, lágrimas, tristeza, morte. Não haverá mais coronavírus, não haverá mais câncer, não haverá mais unha encravada, não haverá mais calvície, não haverá mais nada. Só haverá o desfrutar da presença de Deus. Paulo continua dizendo para a gente partir para encerrar. Paulo diz assim, olha, a justificação, ela nos traz a convicção do amor de Deus. Olha o que ele diz no verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. É interessante que Paulo diz assim, Deus prova o seu próprio amor para conosco. Você acredita que Deus põe o amor dele em prova por amor a nós? Olha que interessante. Então a justificação, quando eu entendo que Cristo me justificou, eu tenho convicção do amor de Deus. Seu amor para comigo, ainda quando eu era pecador. Mas nós gostamos de nos justificar, é impressionante. Como que nós gostamos da nossa autojustiça, como que nós gostamos da nossa alta performance, quando tudo isto para Deus, diz o profeta, é trapo de imundícia. O que nos torna justos diante de Deus Pai, não é os meus atributos, são os atributos do eterno de Jesus Cristo. Então, se você tem dúvida do amor de Deus por você, você precisa dar uma passada por Romanos 5 e entender o que foi o sacrifício de Cristo na cruz por nós. E eu queria encerrar dizendo uma última coisa. Paulo diz assim no capítulo 5, verso 9 a 11. Ele diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu queria encerrar dizendo que a justificação, ela nos reconcilia com Deus. Queridos, você está frustrado com o governo do Bolsonaro? Bem feito. Você está frustrado com o governo do Zema? Bem feito para você. Você está frustrado com o governo do Dr. Alisson? Bem feito. Você está frustrado com o pastor que vos fala? Bem feito para você. Porque a nossa esperança não deve estar nas pessoas.
a nossa esperança tem que estar em Cristo. E em Cristo, a nossa esperança não é frustrada. Cristo não frustra a sua esperança. Porque o que Deus tinha de mais precioso, Ele já abriu mão há 2000 anos atrás. Aliás, Deus não abriu mão de Jesus há 2000 anos atrás. A Bíblia diz que Ele abriu mão do seu Filho antes da fundação do mundo. Antes que você e eu existíssemos. Antes que o mundo viesse a existir. Antes que as galáxias existissem. Antes que os mares, os rios, os lagos, os peixes existissem, Deus já havia aberto mão do seu Filho Jesus, por amor a mim e por amor a você. Ele sabia de todas as minhas imperfeições, Ele sabia de todos os meus pecados do passado, do presente e aqueles que eu ainda irei cometer, até o dia em que o meu corpo será transformado, glorificado, e eu sairei deste vasilhame incorruptível e estarei recebendo um corpo glorificado. Deus já sabia disso, mas mesmo assim Ele me amou, Ele amou você, Ele amou a nós, Ele amou o mundo. Quando João vai expressar o amor de Deus, ele diz que Deus não amou o fulano A, o fulano B, o ciclano A, o ciclano B, não. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo. Ele amou o americano, Ele amou o português, Ele amou o suíço, Ele amou o brasileiro, Ele amou o branco, o negro, Ele amou o cafúcio, Ele amou todo mundo. Ele amou ao mundo, sendo nós ainda pecadores, para nos reconciliar com Deus, porque nós somos a obra-prima de Deus, nós fomos a coroação da criação de Deus, a humanidade. Quando Deus criou as estrelas, a Bíblia diz que no final do dia, Ele viu que era bom. Quando Ele criou os peixes, quando Ele criou os animais, Ele viu que era bom. Quando Ele criou as plantas, Ele viu que era bom. Mas a Bíblia diz em Gênesis, que quando Ele criou o homem, quando Ele finalizou a criação com o homem, a Bíblia diz que Deus viu que tudo era muito bom. Não era apenas bom, a sua vida não é somente boa aos olhos de Deus, a sua vida é muito boa aos olhos de Deus. Você é muito precioso aos olhos de Deus. E é isso que Paulo está ensinando para a igreja de Roma. Olha, vocês não precisam ficar presos na vida pregressa de vocês. Deus enviou Jesus Cristo para que vocês fossem justificados por Ele. E sabe como que isso acontece, queridos? Quando eu entrego a minha vida para Jesus e eu reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Não de obras, para que ninguém se glorie. Abraão era bom em obras, mas a Bíblia diz que não foram as obras que justificou Abraão, foi a fé que justificou Abraão. Então eu queria nesta hora que você fechasse os seus olhos, você curvasse a sua cabeça. Por isso a gente precisa ler a Bíblia, para Deus nos ensinar, para Deus falar conosco, para Deus trazer verdade sobre a nossa vida, e a gente não ser ludibriado, não ser enganado. Talvez você entrou aqui nesta noite, talvez com dúvidas na sua vida, acerca da sua salvação, acerca da sua vida com Deus. Você está se esforçando para agradar a Deus, mas não é o suficiente. Você não precisa se relacionar com Deus em cima de pressão, é em cima de graça,
Aliás, não é nem em cima de graça, é debaixo da graça, é debaixo do favor de Deus para a nossa vida. Você que entrou aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero fazer uma oração por você. Há alguém aqui nesta noite, toda a igreja de olhos fechados, de cabeça baixa. Há alguém aqui nesta noite que entrou aqui e ainda não tem essa certeza da justificação sobre a sua vida e quer ter nesta noite. Se você é esta pessoa, onde você está, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que quer se render a Cristo, ter a sua vida transformada, alguém, levante a sua mão. Se não há ninguém, eu quero me dirigir a você que está conosco pela rede social. Há um número de WhatsApp aí na sua tela. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer ter essa paz de Deus no seu coração e ser reconciliado com Ele, aí na sua casa você pode orar comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração e eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu desisto, ó Deus, de ir para o céu com as minhas próprias forças. Eu me entrego totalmente a Ti. Eu abro o meu coração e te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez esta oração, mande uma mensagem para nós através desse zap que está aparecendo aí e nós retornaremos para você. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar. Logo após a oração, nós estamos despedidos para voltar para nossa casa. Domingo, 9 horas da manhã, nós esperamos por você aqui na escola bíblica. Primeiro culto às 17, segundo culto com batismo às 19. Teremos a ceia no culto das 17 e teremos no culto das 19 o batismo e logo depois a ceia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão, a doce e eterna consolação do Espírito Santo de Deus, envolva a nossa vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe, vá na paz e que o Senhor te guarde.